Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio Geis, em 90.8, também através das plataformas digitais. Como sempre, os destaques das diversas modalidades nesta emissão do Viana Cidade do Desporto. E vamos avançar com as modalidades de alta competição. Começando pelo hóquei em patins, está confirmado o regresso da Juventude de Viana à primeira divisão. Foi já há 2 semanas atrás, na recepção à formação da AD Sports, vitória, aliás, da Juventude de Viana por 7-2, numa partida de festa. Já se esperava, a equipa do Sports estava no penúltimo lugar da classificação, a Juventude de Viana era claramente favorita e veio a confirmar esse favoritismo. Ao intervalo já ganhava por 6-0 e confirmou assim o primeiro lugar e a subida, neste caso o regresso, à formação de Viana do Castelo ao principal campeonato do hóquei patinado nacional. Uma vitória de 7-2, com o futuro a ser o grande destaque. Fez 3 golos, Diogo Gonçalves fez 2, Joaquim Fernandes fez 1 e Gabriel Silva marcou o último golo da Juventude de Viana, carimbando então essa vitória por 7-2. Na jornada número 21, destaque para a vitória do Marinhense na visita à Coimbra para jogar frente à Académica, vitória da formação da Marinha Grande por 4-1, que lhe permite ascender ao segundo lugar da classificação e podendo ainda disputar o play-off de subida à primeira divisão. O Porto B venceu o Infante Sagres por 7-2 e confirma também o terceiro lugar na classificação, que é então liderada pela Juventude de Viana com 58 pontos, segundo o Marinhense com 42, 16 pontos separam as duas equipas. O Porto é terceiro com 41, a equipa do Porto B, mas que não entra nestas contas da subida à primeira divisão. Quarto lugar para o Valongo B com a companhia da Oliveirense com 39 pontos e depois a Académica no sexto lugar com 32. A Académica, que é a única equipa que poderia ainda fazer frente à formação do Marinhense na questão do play-off, mas nesta altura 10 pontos separam as duas equipas e, portanto, tudo indica que seja o Marinhense a assegurar esse lugar no play-off, juntamente com o segundo classificado da Zona Sul deste Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da segunda divisão. Já este fim de semana vamos ter então a jornada 22, agora apenas para cumprir o calendário por parte da Juventude de Viana, que joga já este sábado às 6:30 da tarde no Porto, frente ao Infante de Sagres, um jogo em que a formação da Juventude de Viana deverá carimbar mais uma vitória neste campeonato. Ainda para sábado, temos às 18 horas Famalichense Câmara, às 21 o Marinhense Sporting de Espinho, ou Académica de Espinho, melhor dizendo, e às 21h15 o Sobreira Académica de Coimbra. São os jogos mais importantes desta jornada 22 do Nacional de Hóquei em Patins da segunda divisão. Volto a dizer agora a luta centrada eventualmente entre Académica e Marinhense, mas com o Marinhense claramente favorito, uma vez que tem, nesta altura, 10 pontos de vantagem em relação à formação de Coimbra na luta pelo segundo lugar da classificação. Olhando já um pouco mais à frente e sabendo-se desde já que a Juventude de Viana garantiu o primeiro lugar na Zona Norte, resta saber quem poderá ser o adversário da formação de André Torres para discutir o título de campeão nacional da segunda divisão. E na Zona Sul a luta está muito mais intensa, são 3 equipas que estão a lutar pela primeira posição. O Candelária lidera com 45 pontos, o Paço de Arcos está em segundo lugar com 43 e também com 43 o Oeiras na terceira posição. Faltam então 5 jornadas para o final desta primeira fase, tanto na Zona Norte como na Zona Sul, enquanto que na Zona Norte tudo está praticamente resolvido. Na Zona Sul há essa dúvida, quem vai disputar o título de campeão, quem vai ficar em segundo lugar e neste caso disputar com o Marinhense essa decisão no play-off, qual a outra equipa que vai subir à primeira divisão na próxima temporada. Claramente o Candelária tem sido o maior dominador desta Zona Sul,
por isso lidera com 45 pontos. Recordo que a Juventude de Viana eliminou o Candelária para a Taça de Portugal, nos oitavos de final, jogo nos Açores, numa vitória muito suada, mas justa, da formação de André Torres. É uma equipa muito competitiva, esta do Candelária, mas atenção que tanto Paço de Arcos como o Eiras são equipas com grandes pergaminhos no Campeonato Nacional e, portanto, também elas vão querer entrar nesta luta pelo acesso e pelo regresso à primeira divisão. Aliás, estamos a falar de 3 equipas: Candelária, Paço de Arcos e Oeiras, todas elas com muitas tradições no principal escalão do hóquei patins português. Por isso mesmo, promete ser uma luta muito interessante estas 5 jornadas que faltam para o final desta primeira fase do campeonato. Para já, temos então este fim de semana a 22ª jornada, recordamos, este sábado, o Infante Sagres Juventude de Viana, jogo marcado para as 6h30 da tarde na cidade do Porto. Avançamos para o voleibol. Também há boas notícias no voleibol. A equipa do Voleibol Clube de Viana está, eu diria, perto de poder assegurar o regresso à primeira divisão, mas ainda não está concretizado. No passado fim de semana, na 7ª rodada da fase de subida deste Campeonato Nacional da 2ª Divisão, a formação do VCV foi até à linha vencer o Oeiras por 3-2. Vitória importante para a formação comandada por Gonçalo Oreses, que sentiu dificuldades, naturalmente, mas conseguiu sair com essa vitória por 3-2. No primeiro set, vitória para o Oeiras por 25-19. No segundo set, o VCV a vencer por 25-23. Depois, no terceiro set, vitória para os homens da casa por 25-18. No quarto set, o mais renhido, 24-26 para a formação do VCV. E na negra, aí uma maior supremacia da formação de Viana do Castelo, que venceu por 15-8 e por isso mesmo conseguiu arrecadar a vitória nesta partida frente ao Oeiras. Numa 7ª jornada, onde os Moris venceu o Clube Nacional de Ginástica por 3-2, enquanto que o Praiense, a equipa açoriana, foi à Madeira vencer o Machico por 3-1. Na classificação, o VCV soma 17 pontos, o primeiro é o VCV, naturalmente, com 17 pontos, o segundo é os Moris com 14, depois o Ginástica com 13, o Eiras também com 13, Praiense com 4 e o Machico com 2 pontos. São as equipas que estão a disputar esta fase de subida à primeira divisão. Para já, vantagem importante de 3 pontos para a formação de Viana do Castelo, num fim de semana que promete ser intenso e eu diria que até poderá trazer decisões, uma vez que depois deste fim de semana ficará apenas a faltar uma jornada para o final desta fase de subida. Assim sendo, teremos este sábado, na 8ª jornada, o VCV Machico, jogo marcado para o pavilhão de Santa Maria Maior a partir das 17h30 deste sábado, um jogo onde, à partida, o VCV tem total favoritismo e, portanto, deverá somar mais uma vitória. Às 17 joga-se os Moris Oeiras. Este é um jogo importante. Os Moris têm 14, o Oeiras tem 13. Também joga uma cartada importante a formação do Oeiras no pavilhão dos Moris. E às 17h30 joga-se o Ginástica Praiense, também aqui com o Ginástica a ser favorito para esta partida da jornada 8 do campeonato. No domingo teremos a 9ª jornada, portanto será uma jornada dupla nesta fase de subida do Campeonato Nacional de Voleibol. Teremos a partida mais importante marcada para domingo às 5 da tarde na Parede, jogo entre o Ginástica e o Voleibol Clube de Viana. Uma vitória do VCV na Parede pode carimbar o regresso da equipa de Viana do Castelo à primeira divisão. É um jogo, portanto, muito importante. Também no domingo, nesta 9ª jornada, os Moris recebem o Praiense às 4 da tarde e também às 4 da tarde o Oeiras a receber o Machico. Os Moris e o Oeiras claramente favoritos para estas partidas, mas claramente o foco estará nesse jogo na Parede entre o Ginástica e o VCV, porque em caso de vitória a formação de Viana do Castelo pode até assegurar neste fim de semana o regresso à primeira divisão. Porque depois, na última jornada, marcada para o fim de semana seguinte,
na 10ª ronda o VCV tem essa possibilidade de não conseguindo já este fim de semana, digamos, resolver este campeonato, esta fase de subida na recepção aos Moris, marcada para o fim de semana de 18 de abril. Portanto, vamos aguardar, mas para já, muito bem encaminhada a equipa do VCV para poder assegurar então o regresso à primeira divisão nacional. Ainda no voleibol, mas nos séniores femininos, também fase de subida, já sabia que estava difícil, ou que era difícil a tarefa das marujas nesta fase de subida. A verdade é que a equipa tem feito uma trajetória muito interessante, mas claramente não conseguindo ter o mesmo potencial dos seus mais diretos adversários, nomeadamente o Vila Condense, o Belenenses e o Sporting de Espinho. No passado fim de semana, na jornada 7 deste campeonato, desta fase de subida, a formação do VCV perdeu em Espinho por 3-1, 25-17 no primeiro parcial, 25-21 no segundo. No terceiro ainda conseguiram as marujas dar um ar da sua graça, venceram por 25-22 e depois, no último set, vitória das espinhenses por 25-20. 3-1, resultado final, numa jornada onde o Belenenses ganhou 3-0 ao ginásio Vila Condense e o Praense venceu por 3-0 a formação do Levada. Na classificação, o ginásio Vila Condense lidera com 18 pontos, o Belenenses tem 17, o Sporting de Espinho tem 15, há aqui claramente um fosso em relação aos restantes, o VCV apenas 7 pontos, o Paraense com 4, o Levada com 2 pontos somados. O importante agora será a equipa de Viana do Castelo tentar manter este quarto lugar na fase de subida à primeira divisão. Já este fim de semana teremos também jornada dupla nos séniores femininos, nesta fase de subida. No sábado, na 8ª jornada, as marujas recebem o Belenenses, jogo marcado para o pavilhão de Santa Maria Maior às 3 da tarde, VCV Belenenses 15 horas em Santa Maria Maior, também nesta ronda Vila Condense Praense e Sporting de Espinho Levada. No domingo, na 9ª jornada, outra vez a jogar em casa a formação de Viana do Castelo. As marujas recebem o Levada, a equipa madeirense, joga às 15 horas também em Santa Maria Maior. Às 16 joga-se o Sporting de Espinho Vila Condense e às 17 no Restelo o jogo entre o Belenenses e o Praense. São os 3 jogos da ronda de domingo neste campeonato, nesta fase de subida do Nacional da 2ª Divisão de Séniores Femininos em voleibol. O campeonato termina depois no fim de semana seguinte, no dia 19. A formação de Viana do Castelo vai até aos Açores, à Praia Vitória, para jogar frente ao Praense no último encontro desta fase de subida. Avançamos para o basquetebol. Terminou a competição, o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, com a descida do Clube de Basquete de Viana. Aliás, já estava definida antes da última jornada, no passado fim de semana. Ainda assim, acabou por terminar com uma derrota a formação de Viana do Castelo, derrota por 72-77 no pavilhão de Santa Maria Maior, na 8ª e última jornada desta fase de manutenção do Campeonato Nacional de Basquetebol da Primeira Divisão. A equipa do Clube de Basquete de Viana, apesar de ter feito uma segunda fase bem mais interessante, acabou por não conseguir evitar a descida à 2ª Divisão. Numa jornada 8, onde o grupo desportivo André Soares venceu a São Joanense, ou melhor, perdeu em casa frente a São Joanense por 79-81, o Famalicense venceu o Olivais por 71-60 e o Académico, aliás, venceu o Gafanha por 93-53. Classificação final desta fase de permanência: Olivais primeiro 25 pontos, São Joanense segundo 23, terceiro Juve Maia, Grupo Desportivo André Soares e Académico com 22 pontos, sexto lugar para o Famalicense com 21 pontos, depois nos 2 últimos lugares, zona de descida, em sétimo o Clube de Basquete de Viana com 18 pontos, em oitavo o Gafanha com 15 pontos. Refira-se que nesta segunda fase a equipa do Clube de Basquete de Viana conseguiu 4 vitórias, apenas tinha conseguido uma vitória na primeira fase, e essa primeira fase foi claramente dominante naquilo que foi a temporada, naquilo que foi o trajeto da formação comandada por Adelino Rodrigues. Recordo que na segunda fase a formação do Clube de Basquete de Viana já contou com 2 atletas norte-americanos que vieram trazer claramente outros argumentos, outro potencial à formação de Viana do Castelo, por isso as 4 vitórias alcançadas, mas essas 4 vitórias não tiveram continuação, ou não tiveram a mesma sequência na
primeira fase, apenas uma vitória que acabou por ser determinante para o desfecho e para esta descida da formação de Viana do Castelo à segunda divisão. Na próxima temporada, época 26-27, então no Campeonato Nacional da 2ª Divisão, uma competição diferente, com algumas equipas do distrito, nomeadamente o Monção e o Valença, que têm equipas a competir neste campeonato, mas também com algumas equipas sub-23, como a do Sporting de Braga, a do Barcelos, a do Famalicense, ainda o Fama Basket, enfim, são clubes que não têm ainda tanta projeção, mas que vão ser, à partida, competidores com o Clube de Basquete de Viana no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Uma época que poderia e se calhar deveria ter terminado de forma mais positiva, a verdade é que não teve sucesso e a formação de Viana do Castelo está então de regresso ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Espera-se que com a vontade e ficam os desejos de que na próxima temporada possa acontecer esse regresso ao Campeonato Nacional da 1ª Divisão por parte da formação do Clube de Basquete de Viana. Uma nota ainda para o handball. O handball que já viu cumpridas 2 jornadas da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Handball da 2ª Divisão, onde está a equipa do Afifense, e a verdade é que esta segunda fase também não está a ser fácil para a formação de Afif, que nas 2 primeiras jornadas enfrentou os 2 primeiros classificados desta fase de manutenção. Primeira jornada, derrota em casa frente ao Vermoim, o primeiro da classificação, derrota por 25-21. No passado fim de semana, derrota no pavilhão do Santana por 32-24, o Santana que ocupa o segundo lugar da classificação, e por isso mesmo o Afifense mantém-se no último lugar com apenas 12 pontos somados e muito perto de poder também descer à 3ª Divisão Nacional. Este sábado teremos na 3ª jornada jogo em Afif, Afifense Águas Santas B, jogo marcado para a noite de sábado, 20h30 no pavilhão David Freitas em Afif. Águas Santas, que é o 3º classificado da competição e, portanto, prevê-se mais um jogo muito complicado para a formação do Afifense, que muito dificilmente vai evitar a descida também à 2ª, ou melhor, à 3ª Divisão no final desta temporada 2025-2026. Vamos terminar com o futsal, neste caso com a Liga Feminina de Placar. Também não com boas notícias, uma vez que o Santa Luzia, no primeiro jogo do play-off, perdeu frente ao Atlético. É verdade que perdeu nas grandes penalidades, mas ainda assim fica em desvantagem e terá agora que virar esta eliminatória, pelo menos em 2 jogos a serem realizados no pavilhão da Tapadinha, em Lisboa. No passado sábado, o jogo terminou com um empate a 3 bolas, 3 para o Santa Luzia, 3 para o Atlético, nas grandes penalidades. Vitória para o Atlético por 8-7 e assim, neste primeiro match point, a equipa do Atlético a conseguir ganhar vantagem e a poder agora resolver este play-off nos 2 jogos que poderá ainda ter a seu favor a serem realizados no pavilhão da Tapadinha. Nestes play-offs, quartos de final, o Nova Semente perdeu em casa com o Benfica por 4-1, portanto o Benfica claramente favorito, tem agora a hipótese de carimbar a passagem às meias finais no Pavilhão da Luz. Outro empate entre Futsal Feijó e Leões de Porto Salvo, ou uma bola no tempo regulamentar e no prolongamento, mas depois vitória para os Leões as Leoas, neste caso de Porto Salvo, por 4-2 nas grandes penalidades. Também a formação dos Leões de Porto Salvo a terem a possibilidade de carimbar agora em casa a passagem às meias finais. E no jogo mais desequilibrado desta primeira ronda do play-off, Árvore 0, Nuno Álvares 5, a formação de FAF a confirmar o seu favoritismo e a vencer de forma categórica, e agora terá essa possibilidade de, no segundo jogo em FAF, carimbar também a passagem às meias finais desta competição. Portanto, tirando de facto o jogo entre Santa Luzia e Atlético, em que se poderia esperar que o Santa Luzia pelo menos conseguisse levar de vencida a formação da Tapadinha neste primeiro jogo do play-off, a verdade é que resultados normais em função daquilo que foi a carreira das equipas na primeira fase da competição. Este sábado teremos já então os jogos da segunda mão deste play-off.
Atlético Santa Luzia, o jogo está marcado para este sábado às 20 horas no pavilhão da Tapadinha. O Atlético pode, em caso de vitória, assegurar a passagem às meias-finais. O Santa Luzia tem que vencer este jogo e terá que depois vencer ainda o desempate, o terceiro jogo também na Tapadinha. Também no sábado às 21 horas, Benfica Nova Semente no pavilhão da Luz. Aqui não haverá grandes dúvidas de que o Benfica vai assegurar a passagem às meias-finais do play-off. Teremos o Leões de Porto Salvo, Futsal Feijó. Este jogo marcado para domingo às 11 horas da manhã, também aqui com os Leões de Porto Salvo em vantagem. E ainda no sábado, este sábado, Nuno Álvares Árvore, jogo às 6 da tarde. Aqui parece-nos também, sem grandes dúvidas, com a formação de FAF a ser amplamente favorita e a poder carimbar a passagem às meias finais deste play-off da Liga Feminina Placar nesta temporada 2025-2026. Passamos em revista as modalidades de alta competição das diversas equipas de Viana do Castelo em competição nas provas nacionais. Daqui a pouco vamos voltar para falarmos de futebol e vamos começar com o Campeonato de Portugal. Viana, cidade do desporto. Regressamos então para falarmos de futebol e vamos avançar com o Campeonato de Portugal. Campeonato de Portugal que entra agora na fase final, faltam 2 jornadas e o Sport Vianense está finalmente no segundo lugar, um objetivo que já há algum tempo vinha a ser perseguido pela formação de Viana do Castelo, e esse objetivo acabou por concretizar-se no passado fim de semana na jornada 24. Para isso, a vitória do Sport Vianense frente ao Mirandela por 1-0 no estádio Dr. José de Matos, com um golo apontado por Tiago Moninhas, ele que está claramente em fase ascendente e uma vez mais foi importante para o triunfo da formação de Viana do Castelo. O Sport Vianense que beneficiou das derrotas de Brito e de Limianos para subir ao segundo lugar. O Brito perdeu, eu diria com alguma surpresa, em casa frente ao Siluricense por 1-0. Em relação ao Brito, o Vianense precisava apenas que o Brito pelo menos empatasse uma partida para igualar a formação de Guimarães, uma vez que em vantagem, ou tinha vantagem no confronto direto. A verdade é que o Brito perdeu e, portanto, o Vianense fica isolado no segundo lugar, e também beneficiou da derrota do Limianos em Chaves por 3-0. O Chaves também a precisar de pontos para fugir à zona difícil da classificação, e o Limianos a não ter argumentos e a sair de Trás-os-Montes com essa derrota de 3-0. E assim sendo, o Vianense saltou para o segundo lugar com 44, ou melhor, com 42 pontos, a 2 do Bragança, que é líder com 44, a formação transmontana que já tinha jogado no fim de semana anterior, neste caso na Camacha, tinha ido até à Madeira a ganhar por 3-1 e, portanto, confirmou esse primeiro lugar com 44 pontos, o Vianense segundo com 42, agora Brito e Limianos em terceiro com 40 pontos, a 2 da formação de Viana do Castelo. Numa jornada onde o Monção perdeu em Santo Tirso por 1-0. A equipa monsanense ainda resistiu até aos 77 minutos, à altura em que a formação de Santo Tirso, a estrear o seu novo relevado, acabou por marcar e conseguir então vencer essa partida por 1-0. Também destacar a vitória do São Martinho frente ao Ribeira Brava por 2-0. Uma vitória que confirmou a descida do Ribeira Brava às provas distritais e mantém ainda a esperança do São Martinho em permanecer neste campeonato de Portugal. E também um destaque para a vitória que já foi nesta quarta-feira, o jogo realizou-se apenas esta quarta-feira, o Machico a vencer o Vilaverdense por 1-0, o Vilaverdense que já tinha sido despromovido, o Machico, comandado por António Oliveira, a ganhar por 1-0 e a sair da zona de despromoção, a saltar para o 8º lugar com 32, ou melhor, para o 9º lugar com 32 pontos, um lugar acima da linha de água, ultrapassando quer o São Martinho, quer o Mirandela. O que quer dizer que depois desta jornada 24... há algumas contas que ficam mais claras, mas também há aqui ainda muitas contas que terão que ser feitas. É verdade que tudo até pode ficar resolvido já este domingo. Vamos ter a 25ª jornada, penúltima ronda deste Campeonato de Portugal e poderá acontecer que o Vianense, caso consiga vencer o derby distrital em Monção no próximo domingo, jogo às 4 da tarde,
ficará à espera de um deslize, quer de Limianos, quer de Brito. Se o Vianense conseguir vencer o seu encontro e se Brito e Limianos não conseguirem vencer, o Vianense até pode assegurar, antes da última jornada, o segundo lugar e essa presença na fase de subida à Liga 3 será a fase que se vai seguir nesta edição 2025-2026 do Campeonato de Portugal. Mas para isso acontecer, o Vianense terá então que vencer em Monção, terá que esperar que quer Limianos, quer Brito não vençam os seus encontros. De recordar que o Limianos vai jogar em casa frente ao Tirsense, equipa que está em franca recuperação, é uma equipa que já não perde há largas jornadas, há 6 jogos consecutivos que não sofre golos, esta formação comandada por Daniel Silva, e é uma equipa que, acreditamos nós, vai colocar muitas dificuldades ao Limianos no jogo do próximo domingo. Teoricamente mais fácil poderá ser a tarefa do Brito, que joga na Madeira, frente ao Ribeira Brava, no domingo às 5 da tarde. Ou seja, mal acabe, quando acabar o jogo entre Monção e Vianense, e entre Limianos e Tirsense, ainda não poderemos ter essas contas finais, porque como o Brito só joga a partir das 5, só mais tarde é que teremos, digamos, os ecos desse jogo na Madeira e recordo que ainda recentemente, num jogo para acerto de calendário, em Brito, o Brito ganhou com muita dificuldade esta equipa do Ribeira Brava, ganhou por 1-0, com um golo aos 85 minutos e já com a equipa do Ribeira Brava reduzida a 10 unidades. Portanto, vamos ver até que ponto é que o Brito vai ou não acusar aquele que foi um golpe, eu diria, inesperado nas suas ambições, a derrota em casa frente ao Saluricense no passado fim de semana, e que motivou, digamos, a saída do Brito do segundo lugar da tabela classificativa, porque o Brito era, teoricamente, uma das equipas que tinha melhor calendário até ao final da temporada. Com esse desaire, aliás, em casa frente ao Saluricense, claramente deixou o Vianense partir em vantagem para estas 2 jornadas finais. Olhando para o Vianense, as contas são muito fáceis de fazer. O Vianense precisa de uma vitória e de um empate nas 2 jornadas nas 2 jornadas que faltam para se concluir a primeira fase. Ou seja, ganhando em Monção, aconteça o que acontecer nos outros jogos, o Vianense apenas precisa de empatar na última jornada em casa na recepção aos Limianos. Portanto, à partida poderá ser uma vantagem, uma vez que, vencendo o jogo em Monção, não terá essa, digamos, necessidade de vencer. O empate será suficiente para a formação de Filipe Mesquita. O Limianos, para ter aspirações, terá que vencer os 2 jogos que lhe faltam. Terá que vencer o Tirsense e terá que depois que vencer o Vianense no estádio Dr. José de Matos. E, portanto, se isso acontecer, então aí as contas seriam já favoráveis à formação do Limianos. O Brito tem desvantagem tanto com o Vianense como com o Limianos e, por isso mesmo, ficará numa situação um pouco mais complicada. Atenção que ainda nas 2 jornadas que faltam, o Bragança não tem ainda a sua situação resolvida. O Bragança joga em Chaves no próximo fim de semana. O Chaves, que precisa eventualmente de mais um ponto para matematicamente assegurar a permanência. A equipa do Chaves B, que é uma equipa forte, como ainda demonstrou no passado fim de semana frente ao Limianos. Caso não consiga vencer, o Bragança ficará com 45 pontos e poderá ainda ser apanhado quer por Brito, quer por Vianense, quer por Limianos, em função daquilo que acontecer, não só nesta, mas também na última jornada. O Bragança tem essa vantagem de que na última ronda recebe no seu estádio o Vilaverdense, equipa já despromovida, e uma vitória frente ao Vilaverdense irá carimbar a presença do Bragança na fase de subida. Mas as partidas têm 90 minutos e, portanto, não se pode dar como consumada essa situação, e o Bragança ainda pode tremer aqui alguma coisa, caso perca, por exemplo, o jogo frente ao Chaves este domingo e, dependendo também daquilo que
Brito, Limianos e Vianense fizerem nos seus encontros. Porque se isso acontecer, então, se tanto o Vianense como o Brito como o Limianos vencerem nos seus encontros, a margem vai ficar muito mais estreita e poderemos ter aqui uma diferença, até porque o Vianense pode chegar ao primeiro lugar, caso aconteça uma derrota do Bragança, e o Brito e o Limianos ficarão apenas a 1 ponto do Bragança e, portanto, tudo ficaria em aberto para a última jornada deste campeonato. Portanto, são muitas contas para fazer. Eu diria que nesta altura nenhuma destas 4 equipas poderá ainda pensar que as coisas estão resolvidas e, sobretudo, o Bragança, que é o atual líder da tabela classificativa. Portanto, um dado é evidente, o Vianense e o Bragança são as equipas que dependem apenas de si, ganhando, ou melhor, fazendo, enfim, o Vianense terá que fazer no mínimo 4 pontos, o Bragança precisaria de mais 3 pontos e, nesse caso, ambas ficariam nos 2 primeiros lugares da tabela classificativa do campeonato. O Brito e o Limianos não dependem apenas de si, e depois atrás, atenção que ainda há Soluricense e Tirsense com 38 pontos, ainda matematicamente podem pensar no segundo lugar, mas é evidente que o Tirsense, a 4 pontos do Sport Clube Vianense, a 6 do Bragança, teria que esperar, neste caso, que Bragança e Vianense perdessem os seus encontros, os encontros que faltam desta fase inicial do campeonato, e também teria que esperar que houvesse escorregadelas, quer do Limianos, quer do Brito, embora o Tirsense, caso consiga vencer, por exemplo, em Ponte Lima, irá ultrapassar a formação de Rui Carvalhal na tabela classificativa. Portanto, são ainda contas por se fazer nesta fase de subida, sendo que, voltamos a dizer, Bragança e Vianense partem claramente em vantagem, têm essa possibilidade de dependerem apenas de si próprios para poder assegurar esses 2 primeiros lugares, sem ter que olhar para os restantes resultados, para aquilo que as restantes equipas venham a fazer nestas 2 jornadas da competição. Também uma nota para as descidas, neste caso, que já estão confirmadas, quer de Monção, Ribeira Brava e Vila Verdense, são as 3 equipas que vão descer a divisão. Há mais 2 que as vão acompanhar. Nesta altura, Mirandela, 29 pontos e São Martinho com 31 estão abaixo da linha de água. Depois, Machico 32, Camacha 33 e Chaves B 34 ainda podem entrar nesta luta. Há um jogo muito importante também este fim de semana, que é o Mirandela-São Martinho, ou seja, o Mirandela, e atenção que são 2 equipas que estão em zona de despromoção, portanto o Mirandela ou São Martinho, uma delas perdendo, vai claramente descer de divisão. O Mirandela tem 29, o São Martinho tem 31, jogando em casa o Mirandela tem aqui, eu diria, uma partida absolutamente decisiva, tem que vencer para fazer os 32 pontos e esperar que o Machico não pontue em Solurico frente ao Soluricense, e também, eventualmente, que o próprio Camacha não consiga pontuar na deslocação a Vila Verde, para poder ainda ter algumas aspirações. O São Martinho, com 31 pontos, se conseguir pontuar ou se conseguir vencer em Mirandela, pode claramente quer aproveitar-se de algum resultado menos positivo de Machico, de Camacha e até do Desportivo de Chaves B, que com 34 pontos ainda não está numa situação perfeitamente definida em termos de tabela classificativa. Portanto, é um encontro de alto risco, quer para Mirandela, quer para São Martinho, jogo marcado para domingo às 4 da tarde. São jogos que vamos acompanhar com todo o pormenor no próximo domingo, na tarde desportiva, aqui na GCFM. Vamos estar em Monção com um relato direto e integral desse jogo entre o Desportivo de Monção e o Sport Clube Vianense e naturalmente que com os olhos e com os ouvidos bem abertos para aquilo que for acontecendo nos restantes jogos desta jornada. Volto a dizer, com especial destaque para os jogos Chaves B Bragança, Limianos Tirsense e Ribeira Brava Brito. São jogos onde se vai, digamos, discutir a presença nos 2 primeiros lugares, a presença na fase de subida à Liga 3 para a temporada 2026-2027.
Tudo dito em relação ao Campeonato de Portugal, já a seguir vamos falar também dos campeonatos distritais. Viena, cidade do desporto. Avançamos agora para os campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo, que estão também numa fase decisiva, embora ainda com mais algumas jornadas pela frente em relação ao Campeonato de Portugal. Vai terminar mais tarde, ou vão terminar mais tarde, as duas principais competições da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Começando pela primeira divisão distrital, está claramente mais evidente a luta entre Ponta Barca e Atlético dos Arcos pela subida ao Campeonato de Portugal. Na última jornada, recordo, houve empate nos Arcos de Valdevez entre Atlético dos Arcos e Ponta Barca, empate a uma bola. Um resultado que acabou por interessar mais à formação do Ponta Barca, porque mantém esses 3 pontos de vantagem em relação ao Atlético dos Arcos, ou seja, passa apenas a depender de si a formação de Fernando Rego para aquilo que resta deste campeonato. Já vamos falar um bocadinho daquilo que são os confrontos, as jornadas que faltam para estas duas equipas, mas também olhando um bocadinho para aquilo que é a luta pelo terceiro lugar, que parecia estar mais ou menos encontrado, esse terceiro classificado, o Castelense, mas poderá ainda haver aqui uma ou outra alteração, já lá vamos. Mas em relação a essa luta, o Ponta Barca tem a vantagem de 3 pontos. É verdade que tem, teoricamente, um calendário mais complicado até ao final do campeonato. Faltam 4 jornadas para terminar esta competição, este campeonato da primeira divisão distrital, este campeonato SABSEG, da Associação de Futebol de Viana do Castelo. E este domingo teremos então a jornada 27. Ora bem, importa antes de mais dizer que no passado fim de semana na passada sexta-feira, houve jogos da Taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo que determinaram o apuramento do Atlético dos Arcos e do Correlhá para a final da Taça. Portanto, estas duas equipas, o Correlhá, com essa possibilidade, mesmo não ficando em segundo ou em terceiro, de poder assegurar o lugar, neste caso na Taça de Portugal, na próxima temporada, via Taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo. O Correlhá ganhou nas Neves por 1-0, enquanto que o Atlético dos Arcos venceu o Cardielense por 2-0 em São Salvador da Torre. Portanto, Atlético dos Arcos e Correlhá seguem para a final da Taça nesta época 25-26. Olhando para o campeonato, vamos ter este fim de semana a jornada 27, que eu diria não tem aqui confrontos entre as principais equipas, mas que pode ou não trazer uma ou outra alteração em termos dos lugares da frente. Jornada 27 com o Arcozelo Ponta Barca, ou seja, o Ponta Barca visita o terreno do Arcozelo. Não digo que seja um jogo complicado, sobretudo atendendo a que é um campo com dimensões reduzidas. Isso pode complicar um pouco mais a tarefa do Ponta Barca, que na primeira volta ganhou esta equipa do Arcozelo por 7-0, portanto claramente superior, mas ainda assim um jogo onde o Ponta Barca é favorito para garantir mais 3 pontos. O Atlético dos Arcos joga no terreno do último classificado, o Deu Cristo, equipa que ainda não conseguiu ganhar neste campeonato. Também aparentemente um jogo onde a equipa do Atlético é francamente favorita. E destaque ainda para o valenciano Correlhá, um jogo onde o Correlhá vai procurar conquistar mais 3 pontos para ainda tentar, digamos, uma aproximação ao terceiro lugar. O terceiro lugar que é ocupado pelo Castelense com 49 pontos, o Correlhá tem 43, mas atenção, o Castelense ainda vai folgar, o tal jogo com o Caminha, portanto o Correlhá ainda tem a possibilidade de jogar mais uma partida, de fazer mais 3 pontos, portanto há aqui uma possibilidade de aproximação do Correlhá ao Castelense, ao terceiro lugar da classificação neste campeonato da primeira divisão distrital. O Cardielense também ainda olha para esse terceiro lugar, mas um pouco mais difícil, está em quinto com 42, recebe o Melgacense e também aqui a equipa de Rui Gramoso, favorita para poder conquistar 3 pontos e para poder ainda, digamos, quer ultrapassar o Correlhá, quer também chegar-se um pouco mais junto do Castelense, que teoricamente também tem um jogo acessível, uma vez que joga em casa frente ao Lanheses, mas o Lanheses já mostrou que é uma equipa muito competitiva e que
causa sempre dores de cabeça aos seus adversários, tem sido, digamos, a panágio da equipa do Olhanenses ao longo desta temporada 2025 a 2026. Portanto, nesta jornada, a verdade é que não se esperam aqui grandes mexidas. Mas, olhando aqui de uma forma sucinta para aquilo que ainda falta jogar a cada uma das equipas, sobretudo no que diz respeito aos dois primeiros, Ponta Barca e Atlético dos Arcos, nas 4 últimas jornadas, o Ponta Barca tem 3 jogos fora, Arcozelo, Correlhá e Vitorino de Piães, termina em Piães, atenção, mas pelo meio e dentro de 15 dias tem uma deslocação a Correlhá, o que à partida não será fácil. Tem depois um jogo em casa frente ao Lanheses, onde é claramente favorito. Portanto, na teoria, um calendário mais complicado para a equipa do Ponta Barca. O Atlético dos Arcos tem 2 jogos em casa, 2 fora, joga em casa com Faxense e Courense, fora com Deu Cristo e com Arcozelo, o que quer dizer que, na teoria, está, digamos, ou é mais favorecida a formação de Rui Peixoto, uma vez que estes 4 adversários, sem desprezar naturalmente o seu valor, são equipas que não terão, digamos, ou não poderão causar tantos problemas como, por exemplo, Correlhá e Vitorino de Piães. Pelo menos na teoria é assim que poderemos pensar. O que quer dizer que talvez o jogo-chave, e olhando para aquilo que falta realizar a cada uma destas equipas, o jogo-chave poderá ser o jogo da Correlhá, entre Correlhá e Ponta Barca, porque o Correlhá quer chegar ao 3º lugar e o Correlhá é uma equipa muito competitiva, uma equipa com grande qualidade, bem comandada pelo Joaquim Passos e, portanto, será, na teoria, o jogo mais difícil para o Ponta Barca. Ou seja, o Atlético dos Arcos, ganhando os seus 4 jogos, e tem condições para o fazer, ficará à espera de um deslize do Ponta Barca e aí haveria a possibilidade de as duas equipas terminarem o campeonato com os mesmos pontos. Se houver empate no final do campeonato, uma vez que ambos os jogos entre as duas equipas terminaram empatados, teríamos mais uma finalíssima no final desta temporada 2025-2026. O Ponta Barca tem essa vantagem de, caso consiga pelo menos somar um ponto na Correlhá, vencendo os 3 jogos seguintes, ficaria em primeiro lugar e estaria no próximo ano, na próxima temporada, no Campeonato de Portugal. Isto é, no fundo, o resumo daquilo que as duas equipas, Ponta Barca e Atlético dos Arcos, têm para jogar até ao final da temporada. Depois, a luta pelo 3º lugar. O Castelense tem 6 pontos de vantagem em relação ao Correlhá, mas tem apenas 3 jogos. Tem um jogo com Caminha que não vai ser jogado, naturalmente, e depois tem Deu Cristo fora, Faxense casa e Arcozelo, melhor. O Castelense tem Lanheses em casa, Vitorino de Piães fora e Melgacense fora. O que quer dizer que tem sobretudo aqui uma deslocação difícil a Piães, o que pode também levantar algumas dificuldades. O Correlhá tem Valenciano fora, Ponta Barca em casa, Deu Cristo fora e Faxense em casa. Também aqui, na teoria, tem este jogo em Valença, que não deixa de ser um jogo difícil, perante um Valenciano que é uma equipa com bons executantes, com belíssimos jogadores, e tem o tal jogo no seu terreno com Ponta Barca, que também é um jogo importante, mas daí também podemos perspectivar essas dificuldades para a formação barquense, uma vez que o Correlhá quer tentar chegar ao 3º lugar. E depois à espreita, o Cardielense, que tem Melgacense em casa, Courense casa, Cerveira fora e Âncora Praia em casa. 3 jogos em casa, apenas um fora, sendo de realçar esse jogo em Cerveira, que é o mais difícil, e atenção porque, segundo se consta, Rui Gramoso deverá ser o próximo treinador do Desportivo de Cerveira e, segundo aquilo que conseguimos saber, ou aquilo que nos foi dito, uma das razões para a saída de Diogo Araújo do comando técnico da formação de Vila Nova de Cerveira, já há cerca de 15 dias, foi o facto de Diogo Araújo ter, digamos, sabido dos contactos, das conversas para que Rui Gramoso pudesse ser o técnico do Cerveira e, portanto, daí ter batido com a porta. Já também foi confirmado por parte do Cardielense que Rui Gramoso não vai continuar no SUC e, por isso mesmo, tudo aponta para que Rui Gramoso venha a ser o próximo técnico do Desportivo de Cerveira, ou seja, na próxima temporada 2026 a 2027. Portanto, curioso também esse confronto na penúltima jornada em Vila Nova de Cerveira entre o Desportivo de Cerveira e o Cardielense.
Ou seja, é uma jornada também para acompanharmos no próximo domingo, na nossa tarde esportiva. Os jogos vão ser ao mesmo tempo que os jogos do Campeonato de Portugal e, portanto, teremos aqui com o Carlos Laranjeira na nossa tarde esportiva a acompanhar todos estes jogos, todos estes resultados, atentos sobretudo a esses jogos da Primeira Distrital e jogos entre o Arcozelo e o Ponta Barca, também um jogo entre o Deu Criste e o Atlético dos Arcos e ainda o destaque para esse valenciano Correia. São jogos que vamos acompanhar. Uma nota ainda para os melhores marcadores deste campeonato. Romário continua a ser o melhor marcador, foi agora apanhado por Hugo Reis. Hugo Reis e Romário 17 golos. Luís Guerra, que tem vindo a marcar nas últimas jornadas, não marcou frente ao Atlético dos Arcos, 14 golos. André Jorge do Corense também 14 golos, mas sobretudo o Luís Guerra tem vindo a aproximar-se dos melhores marcadores, quer tentar chegar à liderança. E depois Cláudio Dantas do Ponta Barca com 13 golos, também um dos goleadores em destaque neste campeonato da primeira divisão distrital, que vamos acompanhar então nestas 4 jornadas finais. Já a seguir, vamos olhar para a segunda divisão distrital. Viena, cidade do desporto. Vamos então terminar o futebol com o campeonato distrital da segunda divisão, que também está ao rubro no que diz respeito aos 2 primeiros lugares. Ainda muita coisa por resolver. Há umas semanas atrás dava a ideia de que Távora e Reianos iam ter um passeio tranquilo até ao final da época. A verdade é que nas últimas jornadas houve equipas a aproximarem-se e isso motiva aqui uma fase de maior emoção neste campeonato. Sobretudo Chafé e Lanhelas claramente a entrar na luta, mas até o próprio Vila Fria também a aproximar-se dos lugares da frente. No passado fim de semana jogou-se a ronda número 28. Este campeonato tem mais equipas, são 18 equipas, portanto 34 jornadas. Ainda vai prolongar-se mais algumas rondas. Mas no passado fim de semana, destaque para a vitória do Távora em Anha, frente ao Sport Clube Vianense. O jogo foi em Vila Nova de Anha. O Vianense B, que em 2 jornadas perdeu com o Reianos e perdeu com o Távora, e que se deixa assim, ou deixa fugir, digamos, os seus mais diretos adversários nos primeiros lugares, ou para os primeiros lugares da classificação. O Viana estava ali muito perto, mas agora claramente a equipa de João Pedro Fernandes fica mais afastada com estas 2 derrotas pela margem mínima, 3-2 em Reianos e agora 1-0 em casa emprestada em Anha frente ao Távora. Vitória importante para a formação do Távora, que mantém o primeiro lugar com 61 pontos. A formação do Reianos também conseguiu vencer em Anais por 2-0 e manteve por isso mesmo o segundo lugar, só que os seus mais diretos adversários também não quiseram, digamos, ficar atrás. O Chafé ganhou 4-1 ao Passou e o Lanhelas venceu por 1-0 o Adecas, e assim sendo, estas 4 equipas, digamos, colocam-se em posição privilegiada para poder ainda lutar pelos 2 primeiros. Távora 61, Reianos 60, depois 58 para o Chafé, 55 para o Lanhelas. O Lanhelas, que tem ainda mais um jogo, ou tem menos um jogo, portanto, nesta altura pode chegar aos 58 pontos e por isso mesmo é também uma equipa que entra claramente nesta luta pela subida de divisão. Isto porque, olhando para a próxima jornada, não havendo aqui encontros que coloquem, digamos, em risco aquilo que são estes 4 lugares, os 4 da frente têm jogos nesta jornada número 29, marcada para este domingo às 4 da tarde, jogos aparentemente mais tranquilos. O Távora, líder, recebe o Anais que é o último e, portanto, adivinha-se aqui um jogo bem tranquilo para a formação dos Arcos de Valdevez. O Reianos recebe o Perre, que está no 14º lugar, e jogando em casa, tendo esse fator casa a seu favor, claramente o Reianos favorito para conquistar mais 3 pontos e para se manter assim no segundo lugar da tabela classificativa. O Chafé joga fora, mas perante o penúltimo, o Ilustre Caminha, e também aqui a formação de Chafé
também não deverá ter grandes dificuldades para somar 3 pontos e para se manter no terceiro lugar da classificação. E o Lanhelas, jogando no terreno do antepenúltimo classificado, o Darquense, também. E à partida, olhando aquilo que é a diferença de qualidade entre os dois conjuntos, acreditamos que a formação de Luís Goios também não terá grandes dificuldades para conseguir somar 3 pontos e para se manter no quarto lugar. Portanto, estas 4 equipas vão manter-se firmes, diria, no fecho desta jornada 29, agendada para este domingo. O Vianense B joga em Adecas, também uma deslocação difícil, é uma fase complicada para a formação B do Sport Clube Vianense, uma vez que em 3 jornadas consecutivas joga com 3 equipas que estão, digamos, nos lugares da frente, joga com o segundo classificado, joga com o primeiro, perde ambos os jogos e agora vai jogar no terreno do Adecas, o Adecas que está no 8º lugar, tem nesta altura menos 1 ponto do que o Sport Clube Vianense, também aí tarefa difícil para a formação comandada por João Pedro Fernandes. Portanto, é uma jornada onde à partida não vai haver mexidas nos lugares da frente. Importa dizer que, e olhando para aquilo que ainda falta jogar deste campeonato e fazendo, digamos, uma perspectiva sobre as jornadas que ainda há para realizar, as próximas rondas aparentemente não trazem jogos com elevado grau de dificuldade para as principais equipas, para os principais candidatos, digamos, aos lugares da frente. A partir da 33ª jornada, que é a penúltima, e depois na última jornada, teremos aí sim alguns confrontos que podem ou não vir a mexer com a classificação. Se nada de acontecer, digamos, de extraordinário, as próximas 3 jornadas não terão grandes dificuldades para os 4 primeiros classificados deste campeonato distrital da 2ª Divisão. Depois teremos na 33ª e penúltima jornada um confronto que pode ser importante. Temos um Távora Raianos, portanto, atenção a esta 33ª jornada. Haverá um Távora Raianos e um Vila Fria Lanhelas. O Vila Fria que também está a fazer uma boa recuperação. A Vila Fria que está no 5º lugar da classificação e, portanto, o Vila Fria também pode tentar intrometer-se nesta luta. E, volto a dizer, esta 33ª jornada com Távora Raianos e Vila Fria Lanhelas pode mexer alguma coisa com a classificação. E depois na 34ª e última jornada, também aqui com alguns encontros que podem ser importantes. Há um Lanhelas Torrienses, há um Raianos Adecas, há um Campos Chafé e há um Anha Távora. Ou seja, para as equipas da frente, e estão aqui os 4 primeiros classificados neste momento da classificação, da tabela classificativa. Eu diria que estes encontros não serão propriamente fáceis. Campos é um terreno difícil. O Adecas, jogando em Raianos, o Adecas é uma equipa que pode colocar dificuldades à formação raiana, aliás. O Lanhelas Torriense é também um derby, até pela proximidade entre os clubes, e há depois o Anha Távora. O Anha em casa é uma equipa que também coloca sempre grandes dificuldades aos seus adversários. Portanto, vamos aguardar para ver as próximas jornadas, as próximas 3, acredito que não terão grandes novidades, mas estas 2 últimas rondas do campeonato podem, de facto, mexer alguma coisa com a tabela classificativa. Portanto, vamos aguardar, estaremos atentos este domingo, na nossa tarde desportiva, àquilo que for também o desenrolar destas partidas da jornada 29 do Campeonato Distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Ainda uma nota também. Neste campeonato, falámos há pouco dos principais goleadores na primeira divisão. Aqui, na segunda divisão, há claramente um nome em destaque. José Viana, o avançado do Sport Clube Vianense, um dos irmãos gêmeos, que um deles já não está a jogar, mas o José Viana mantém-se a jogar. Fez até agora 25 golos, é o melhor marcador deste campeonato, um dos melhores marcadores até de âmbito nacional.
logicamente teremos que ter em conta aquilo que é este campeonato, mas não deixa de ser de realçar os 25 golos de Zé Viana neste campeonato. Também Jota dos Torrienses com 24 golos também tem estado em plano de destaque, e no pódio, no terceiro lugar, também um destaque para Lucas Silva, o pistoleiro, o jovem que passou pelo Sport Vianense, que toda a gente conhece. Lucas Silva já leva 19 golos ao serviço do Chafé nesta temporada 2025-2026. São destaques que fazemos também em termos de goleadores neste campeonato distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. E pronto, está tudo dito, já passámos em revista as mais diversas modalidades, já falámos do futebol, daquilo que aconteceu no passado fim de semana, também daquilo que se perspectiva para este fim de semana, também daquilo que pode ainda vir a acontecer até ao final dos campeonatos. Os campeonatos entram agora na sua fase decisiva e vamos tentando, digamos, acompanhar semana após semana, jornada após jornada, aquilo que são as diversas movimentações em termos de classificação, aquilo que são os maiores destaques. Na próxima emissão, na próxima sexta-feira, vai estar aqui connosco o Manuel Mesquita, que já esteve connosco há 15 dias, para também ele nos dar o seu ponto de vista em relação, até porque vai ser, digamos, na antecâmara da última jornada do Campeonato de Portugal, com esse derby entre Vianenses e Limianos, e também já com mais uma jornada realizada destes campeonatos distritais. O Manuel Mesquita vai estar connosco no próximo programa, ou seja, na próxima sexta-feira. Por hoje é tudo, ficam as despedidas em meu nome, também do Celso Carvalhosa, que coordenou tecnicamente esta emissão. Uma boa noite, um bom fim de semana. XFM Desporto.